Good. Glória. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. É uma alegria estar com todos vocês aqui mais uma vez para estudarmos juntos essa joia do ensinamento do Mestre que foi registrada por seu discípulo avançado, Tomé, esse grande irmão a quem muito devemos. Nós fomos até o versículo, ou Logion 47, e vamos continuar agora no versículo, no Logion 48, que foi registrado e traduzido para o português como: Jesus disse, se dois fazem a paz nesta casa, eles dirão à montanha, move-te, e ela se moverá. Esse Loion é muito semelhante ao Loion 106, também aqui do Evangelho de Tomé, que diz, o Loion 106, Jesus disse, quando fizerdes de dois um, vos tornareis filhos do homem. E quando disserdes, montanha, move-te, ela se moverá. Como grande parte das palavras do Mestre para os seus discípulos, essas palavras mexiam, às vezes, com a cabeça das pessoas, porque elas achavam difícil entender o que é que o Mestre estava querendo dizer, porque se fosse lido literalmente, não faria sentido. Não faria sentido para a sabedoria deste mundo material em que nós vivemos. Mas os ensinamentos do Mestre aos seus discípulos, não é ao povo em geral, mesmo aos seus discípulos, o Mestre estava sempre procurando estimular o despertar espiritual, a abertura da consciência para que os seus discípulos evoluíssem espiritualmente, ou seja, que a sua capacidade de aprendizado fosse estendida além da percepção dos sentidos, daquilo que eles viam e ouviam, no seu sentido literal. Por quê? Porque os ensinamentos profundos, os ensinamentos esotéricos, não podem ser dados ao público em geral. Então, eles são apresentados ao público em geral numa linguagem velada de alegorias para ensinar sem abrir completamente o ensinamento. E nesse processo de ensinar de uma maneira velada, estimular a expansão de consciência dos seus discípulos. Porque quando os discípulos aprendiam que existiam certas chaves para a interpretação e que os ditados, a forma como os ensinamentos eram apresentados nas reuniões abertas, usavam de alegorias. Ou seja, vamos procurar ter isso bem claro para nós. Tudo aquilo que a gente consegue definir com uma palavra, a palavra é indicativa. Por exemplo, livro. Então, a gente sabe que livro
é um negócio normalmente feito de papel, que está encadernado. Então, com uma palavra, a gente define uma coisa do mundo material. Então, tudo aquilo que pode ser definido com palavras refere-se ao mundo material, que tem formas, que tem coisas. Porém, o mundo espiritual, o espírito não tem forma. O espírito não pode ser percebido com os nossos sentidos. Então, o espiritual é, tem que ser aproximado por meio de alegorias, usando imagens, conceitos do mundo material que nos levem a um nível de entendimento do que seria no mundo espiritual. Então, o mundo material serve como um exemplo muito simplório, muito limitado do que é aquilo no mundo espiritual com muito mais riqueza do que nós conseguimos conceber no mundo material. Mas as alegorias são extremamente úteis e devem ser entendidas como alegorias. Então, como nós vamos ver, no que vamos examinar hoje, várias palavras do mestre, vários ensinamentos do mestre deixavam o público de cabelo em pé. Mas como é que o mestre poderia estar dizendo um absurdo desses? Não é possível. Então, quando a gente sente que não é possível entendermos ao pé da letra, no seu sentido material, tem uma paradinha. O mestre tem um propósito. O mestre tem o propósito de nos convidar para o mundo espiritual, os conceitos do mundo espiritual, porque com isso nós, então, vocês me desculpem, é só eu mexer aqui no computador, começa a aparecer coisa esquisita. Bom, continuando então. Então, vamos para a alegoria de hoje. Como é que duas pessoas fazendo paz numa casa podem dizer uma montanha, move-te, e ela se moverá? Então, vamos começar. Quem são os dois que são chamados a fazer a paz? São o ego, a noção que nós temos de ser esse ser exterior, essa personalidade focada no corpo físico. Esse é um dos dois que tem que fazer paz nessa casa. Então, a natureza mental e emocional do homem, que por inúmeras existências domina a sua vida, e o outro é a natureza divina do homem. A natureza divina que nós conseguimos acessá-la um pouquinho que seja por meio da ponte entre a nossa natureza material e a nossa natureza espiritual. A nossa natureza material, corpo físico denso, corpo energético, corpo dos desejos, das emoções, e o corpo mental concreto. Vamos chamá-lo de corpo mental. Então, esse quaternário inferior, a nossa natureza externa material, tem que fazer paz com a nossa
outra natureza, que é a natureza espiritual. E a paz só pode ocorrer entre as duas naturezas quando a natureza material aceita ser direcionada, orientada, governada pela natureza espiritual. Mas vocês podem dizer, ok, eu entendo o que você está dizendo, mas o X da questão é o como. Como é que... Eu gostaria que assim fosse, mas como é que a gente faz isso? Por isso que o mestre diz, quando os dois fizerem paz nessa casa, a nossa morada material no corpo físico, vamos dizer assim, os dois vão dizer às montanhas, quem são essas montanhas referidas outra vez? Meu Deus do céu, mover montanhas? Uma alegoria na nossa vida. Quando nós temos um grande problema, a gente acha que é um problema imenso. Então, a alegoria dos problemas imensos que estão na nossa cabeça, mais do que na nossa vida real, esses problemas serão movidos ou removidos quando houver a paz dos dois nessa casa. E a paz só pode ser alcançada se o general der ordens e, não vou dizer capitão, não, o general der ordens e o sargento levar a cabo as ordens do alto. Então, é isso. Então, a gente tem que entender que quando nós conseguirmos ser guiados no nosso dia a dia pela nossa natureza espiritual, porque a nossa natureza material está aberta, está receptiva, está pedindo essa orientação do alto de quem sabe o que deve ser feito, né? Aí, então, os problemas que nós achamos que temos no mundo material serão removidos, porque muitos desses problemas nós veremos que são oportunidades. O problema é oportunidade. Meu Deus do céu, como é difícil aprender o conceito de que problemas são oportunidades, porque nós estamos nesse mundo com o propósito de evoluirmos. A evolução requer o conhecimento, a vivência e a harmonização de todos os níveis da nossa manifestação no mundo, o nível material, o nível espiritual e, principalmente, o nível das nossas crenças e dos nossos apegos. Então, quando nós temos, por exemplo, apego à crença que nós somos uma pessoa importante que merece respeito e deferência, e nós vamos para algum lugar, digamos, um restaurante, e o garçom não nos serve com toda aquela servilidade que a gente espera de alguém que vai nos servir. Então a gente fecha a cara, a gente, como é que essa pessoa poderia estar me tratando assim? A gente cria o problema na nossa mente, nas nossas emoções, em virtude das nossas crenças e apegos desavisados, baseados na ignorância de quem nós realmente somos. Nós, individualmente, e o nosso próximo. Então,
A vida espiritual requer uma revolução na nossa vida, uma transformação, quase que botar de cabeça para baixo as nossas crenças. Quando a gente consegue mudar algumas de nossas crenças desavisadas, inoportunas, nós então mudamos os nossos condicionamentos. Nós não vamos esperar um comportamento dos outros que não é condizente com a realidade de que nós somos todos um, que nós todos fazemos parte da família humana, que somos todos filhos, filhas do mesmo Pai e Mãe Celestial, Pai Espírito, Mãe Natureza, que permite que todos os filhos do Pai e Mãe Celestial estejam cursando a escola da vida para se desemaranhar de todos os condicionamentos que nos fazem acreditar que nós somos aquilo que temos, que nós somos o nosso corpo, a nossa personalidade, enquanto, na verdade, nós temos esses veículos para despertarmos para a realidade de quem nós realmente somos e passarmos a viver espiritualmente enquanto no mundo material. Aquilo que Paulo dizia, estar no mundo sem ser do mundo. E a gente diz, ok, eu entendo e acho que é uma coisa razoável. Mas por que tem que ser tão difícil assim? Porque nós somos ceguinhos, nós estamos totalmente envoltos nas ilusões do mundo material, achando que nós somos o nosso corpo e que a vida é a vida deste mundo, com os valores desse mundo, com os anseios desse mundo. Então, nós temos que buscar esse despertar interior. Qual é o nosso propósito da vida? Tudo, as assim chamadas montanhas, que a gente consegue remover quando os dois fazem a paz nessa casa, são as montanhas das nossas crenças, que nossos problemas são imensos, gigantescos, como as montanhas, enquanto grande parte dessas montanhas, desses problemas, são, colheita kármica, que faz parte do currículo de aprendizado que a gente faz tudo para a vida una. Todos nós aqui somos expressões dessa vida una, porque só existe uma vida, que é a vida que a fonte de tudo que existe nos deu, animou os nossos corpos. Então, a vida una, outra palavra para Deus, tudo que nós fazemos para a vida una, para Deus, e recebemos de volta. Aí a gente, uai, será que é por isso que Jesus e os outros instrutores diziam, é dando que se recebe? Tudo aquilo que a gente dá para a vida una retorna para nós. Não é instantâneo na maior parte das vezes.
E, por não ser um dacatomalá quase que imediato, a gente, quando recebe uma montanha na nossa vida, um grande problema, a gente diz, meu Deus do céu, que injustiça, como é que isso poderia estar acontecendo comigo? A gente não tem uma memória que vá muitos anos para trás, ou, pior ainda, vá várias vidas para trás, para saber quando nós fizemos esse problema montanhoso para a vida una, e agora a vida una está nos permitindo progredirmos na escola da vida, experimentando as consequências dos nossos atos. Isso aí é um aspecto das montanhas que nós encontramos na nossa vida. Porém, Deus não só é justiça, como também é amor. E em todos esses grandes problemas que nós enfrentamos na vida, nós recebemos também a oportunidade do aprendizado. E aí, se nós estivermos sintonizados com esse ensinamento primordial, essencial da vida espiritual, a lei de causa e efeito, é um ensinamento fundamental. Se a gente não tiver na mente, no coração, no nosso respirar do dia a dia, tudo aquilo que eu enfrento, que eu me confronto no dia a dia, eu estou colhendo aquilo que plantei. Eu posso não me lembrar quando, e pode, e geralmente, a gente não recebe do indivíduo para quem a gente fez aquilo, seja algo amoroso, seja algo horrível. Tá? Existem os famosos instrumentos do karma. E a gente deve estar consciente, que aqueles que fazem, vamos dizer, coisas desagradáveis conosco, que nós ficamos muito tristes, desapontados, chateados, eles são instrumentos do karma. E a grande lei é tão sábia que os instrumentos do karma também geram karma para si mesmo. Então, quando, por circunstâncias que a gente não consegue entender, a gente pisa no calo dos outros, nós estamos fazendo isso como instrumentos do karma e nós estamos gerando karma para nós também. Então, o aprendizado nesse mundo requer que a gente tenha a mente aberta, o coração aberto, a determinação constante de fazer progresso, de nos entregarmos para esse processo de aprendizado que não é fácil. Todos nós escorregamos. Ontem eu perdi a paciência com uma determinada situação. E estava naquele momento, mas isso não é correto, eu não mereço isso. Aí, quando eu disse isso para mim mentalmente, meu Deus do céu, Raul, você precisa ver uma palestra de um tal de Raul Branco. O que é que ele está dizendo? Lembre-se, é mesmo. Aí eu mordi a língua, graças a Deus não mordi com muita força, e me dei conta disso, mesmo quando a pessoa que está fazendo algo desagradável para nós, nós não merecíamos o tratamento recebido daquela pessoa. Se nós temos uma abertura para o aprendizado espiritual, nós temos que
a abrir-nos para a realidade de que Deus é sábio, nada escapa desse supercomputador que governa todo mundo, deixando que as pessoas colham aquilo que plantam. Mas isso requer um esquema de operadores, instrumentos do karma, que a gente não consegue entender. Seguidamente, a gente diz, mas que injustiça, como é que essa pessoa podia fazer isso comigo? E aí, os nossos condicionamentos são tão fortes que a gente reage. E a reação geralmente não é sábia. Ela é, assim, visceral. É o instinto de conservação dos animais para a preservação da espécie física. Mas nós temos que transcender a nossa natureza animal de atacar aquele que nos ataca, mas se for muito grande, aprender a correr bem rápido. Né? Então, essa sobrevivência animal tem que abrir espaço não para a sobrevivência, mas para o florescer, o aparecer de uma natureza muito mais importante, que é a natureza espiritual, que é a nossa natureza última. O objetivo de nossa vida no mundo é voltar para o nosso lar, para a casa do Pai, como o filho pródigo que todos nós somos. Sofrendo na terra distante, com mil e umas ilusões que nos enredam nesse mundo de fantasias que nós construímos e que os marqueteiros ajudam tanto a gente se enredar. E como se não bastasse os marqueteiros, tem também os disseminadores de fake news. Então, é um desafio e tanto para a gente se libertar deste mundo. Por isso que Jesus diz, quando dois fizerem paz nessa casa, dirão à montanha, aos grandes problemas da vida, move-te. E essas montanhas, esses grandes problemas, serão removidos da nossa consciência, porque nós vamos entender que o problema é uma libertação, se nós agirmos da forma correta. E não como a pessoa que eu conheço muito bem fez ontem, e em vez de se libertar, afundou mais um pouquinho naquele ponto. Então, é ensinamento profundo, mas nem sempre a gente abre o coração para aquilo que a personalidade considera desagradável. Muitas vezes, o que a personalidade, o que o pequenino ego acha que é desagradável, é extremamente útil espiritualmente, se utilizado da forma correta. Agora, existem duas forças que ajudam a mover montanhas, a resolver problemas. Uma é a força da mente, a outra é a força espiritual. A força da mente foi muito bem explorada ao longo dos milênios, tá? E nós temos material recente
das últimas décadas, talvez centralizado naquilo que veio a ser apresentado ao mundo como sendo o segredo. Tem alguém que não leu ou viu algum filmezinho, alguma apresentação na televisão, na internet? Sobre o segredo, que a gente tem que visualizar aquilo que quer, tem que concentrar, isso já é meu, já está comigo, e você quer um carro novo, feche os olhos, segure como se estivesse segurando naquele volante com um couro de primeira qualidade, você sente o cheiro daquele carro novo, já é seu. Poder da mente. E é verdadeiro. Agora, existe um poder que vai além da mente, que é o poder espiritual. E é esse poder espiritual que o mestre está chamando a nossa atenção. Porém, o poder espiritual também serve-se do poder da mente para que a gente possa remover as montanhas. O general não vai dizer para a tropa o que fazer. Passa a ordem do que tem que ser feito na ordem hierárquica de comando, até que o sargento grita com os pracinhas e façam isso e aquilo, e eles tremem e saem correndo para fazer rapidinho. Então, é isso que nós temos que aprender a fazer. Receber as ordens do alto e a capacitação a cada nível para que as ordens da grande ordem e harmonia e paz e felicidade universal possa vir a reinar. Nesse Lolian, nós temos também a questão do homem, mas num próximo nós vamos examinar mais sobre o filho do homem, que é a questão das mulheres daqui. Esse troço não me cheira bem. O filho do homem não é filho da mulher? Então, vamos deixar para examinar isso depois. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre esse Lolian? Esse tema que é tão profundo e caro, difícil para nós? Simone, por favor. Raul, então, seguindo essa lógica de pensamento, se nós conseguirmos nos harmonizar com outras pessoas, a gente conseguiria também paz para resolver problemas que fossem impessoais, problemas maiores. Veja. Porque a gente estava falando de harmonizar os corpos, né? Para o poder divino se manifestar na forma de paz, para poder resolver os problemas. Não que os problemas fossem removidos, mas eu acredito que seja a paz para resolver os problemas. Isso. Simone, essa questão é muito delicada. Você vê, ao formular, você já começa a encontrar certas dificuldades. Será que o meio é o fim? Será que alcançar a paz para resolver o problema é o caminho? Ou, com a paz, o problema está resolvido? Porque aí nós vamos entender que o problema não é um problema, o problema é uma oportunidade. Então, as filigranas do nosso aprendizado
são muitas. E como o nosso propósito de vida é manifestar plenamente e de forma consciente a nossa natureza espiritual enquanto no mundo material, sujeitos às tradicionais limitações da mente, das emoções, dos desejos, das energias não orientadas e da rigidez da matéria física. Então, essas dificuldades no mundo material, à medida em que a gente consegue expandir a nossa consciência, entender que Cristo em nós, ao se manifestar, ele manifesta plenamente a luz do entendimento da sabedoria. Ele manifesta plenamente a paz que vai além de todo o entendimento. Ele manifesta naturalmente o amor que tudo abrange, tudo e todos. A harmonia de que o mundo está organizado de tal maneira que tem seus checks and balances, os seus sistemas de equilíbrio, e, finalmente, que vivendo nessa harmonia, nesse amor, nessa paz, nós estaremos usufruindo daquela profunda e verdadeira felicidade que todos nós aspiramos e que é a nossa herança. Então, você vê, a gente precisa da paz para resolver os problemas, ou os nossos problemas são devido à nossa falta de paz interior? Eu acho que as duas coisas atuam simultaneamente. O que você acha, Simone? Eu estou tentando entender o significado das montanhas, É. né? Entender, assim, razoavelmente aqui. Não, mas eu concordo, eu concordo. E mas você acha que essa harmonia em si e com os outros pode resolver problemas maiores? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que se funciona para se o poder divino se manifesta na pessoa quando ela consegue harmonizar os seus corpos, eu acho que se harmonizaria num grupo também. Você tem toda a razão, porque nós, no mundo, interagimos. É um constante ping-pong. A bola vai para cá, volta, vai, volta, e muito rápido, tão rápido assim que se você tentar acompanhar uma partida de ping-pong, de tênis de mesa, aí nas Olimpíadas, você vai ficar tonto. A bola vai rápido demais. E isso acontece na nossa vida diária, nas nossas relações com as pessoas. Nós estamos respondendo, às vezes, de forma tão rápida, e às vezes até nem precisa ser de forma física ou verbal, até o nosso olhar é suficiente para mandar a mensagem para o outro. Então, é interação. Nós estamos num mundo de relacionamentos. A paz é um objetivo e também é um instrumento para que a gente possa alcançar o nosso objetivo último, que é a bem-aventurança. Tá certo, obrigada, Raul. Então,
Alguém mais quer falar? A Rosiana quer falar? Bom, então, passamos para o próximo. Loion 49. Jesus disse: Bem-aventurados sois vós, solitários e eleitos, pois encontrareis o reino. De fato, dele viestes e para ele retornareis. Vamos começar pelo fim desse Lodion. Todos nós viemos do reino e para ele todos nós retornaremos, só que uns mais rápidos do que outros. O que é o reino? O reino é a vivência profunda da realidade última de que só existe a vida una. Ainda que no mundo material seja expressa, ou no mundo da manifestação, vamos dizer assim, seja expressa por inumeráveis canais. Então, o uno se expressa na multiplicidade daquilo que existe no mundo exterior, e o que nós fazemos é uma viagem em consciência. Nós nos tornamos cientes de que nós acreditamos ser o corpo físico, a nossa natureza material, nós acreditamos, temos uma consciência disso, mas as crenças muitas vezes são distorcidas, são incorretas, são ilusórias. Então, nós viemos do mundo da unidade, do um. E quem é o um? É aquilo que nós não conhecemos e chamamos de Deus. Então, nós viemos do um, que nós chamamos de Deus, e para lá retornaremos. Estamos aqui porque nós estamos conscientes dos nossos veículos materiais e mais consciente daqueles que são mais densos, mais materiais, como o nosso corpo físico. As pessoas cuidam muito mais do seu corpo físico do que cuidam dos outros corpos materiais mais sutis. Por exemplo, o corpo energético, o corpo dos desejos e o corpo mental. Muitas pessoas não se dão conta de que emoções e pensamentos são coisas muito poderosas, tão poderosas que governam a maior parte das nossas ações no mundo. A ação física é a última etapa de algo que a gente sentiu, pensou, e aí decidiu fazer assim, assado, falar ou agir de uma determinada maneira. Então, estar consciente é isso o nosso grande desafio. Nós viemos da unidade em que estávamos conscientes de tudo, porque nós éramos uno com o todo. Aí viemos para o mundo da manifestação, que é também o mundo da limitação. E aí a gente pergunta, para que tanta confusão se nós estávamos no bem bom, lá em cima, no céu? Para que tivemos que vir para o que os budistas chamam de mialba? Mialba, para eles, é um sinônimo de inferno, a vida nesse planeta. Então,
nós viemos para a vida no mundo das ilusões para quê? Para aprendermos cada vez mais a manifestar o espiritual por meio do material, ou seja, desenvolver sabedoria, desenvolver a habilidade de manifestação do alto naquilo que está embaixo, e que o que está embaixo represente cada vez melhor aquilo que está no alto. Vocês, se tentarem entender, vão ter uma dorzinha de cabeça, porque isso são os desígnios divinos. E nós não alcançamos de forma alguma com a nossa mente concreta. Temos dificuldade de alcançar a nossa mente espiritual, a nossa mente abstrata, quanto mais o reino da luz e o reino da existência. E o reino da não existência mais seidade. O que quer dizer isso, eu não sei. Mas esses grandes processos nós não entendemos. Mas a gente tem que ter a humildade de aceitar como possibilidades para a nossa experimentação, se forem razoáveis para a nossa mente superior. E isso, o fato de que a vida una está sempre se expandindo e quer expandir-se para uma melhor manifestação na matéria, assim como é no espírito. E isso vai em ciclos, em ondas de bilhões e bilhões de anos. Manifesta-se, a consciência vai descendo do mais sutil até o mais denso, fica aprisionada na matéria, como é dito no Evangelho, foi enterrado numa tumba de rocha. Quem foi enterrado? A nossa consciência divina, enterrada numa tumba material, o nosso corpo físico, dando a ideia da tumba de rocha. E depois vai ressurgir, aí vai ressuscitar, renascer, ressurgir. Qual é o correto? Todos eles. Então, esse movimento cíclico de manifestação e retraimento para, como nós fazemos em 24 horas do dia, um período de dia de olho aberto, mais ou menos consciente, e depois umas tantas horas de olhos fechados, mais ou menos inconscientes, elaborando, processando as experiências do dia e, de uma forma ou outra, assimilando aquelas experiências. Esse processo é extremamente complicado e a gente, com razão, com as nossas limitações, não entendemos a razão de ser de tudo isso. Mas não nos é pedido para entendermos a razão de ser de tudo isso, simplesmente de contribuirmos, fazermos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Procurar manifestar cada vez mais a nossa verdadeira natureza, que é espiritual. Então, começamos nesse Logeion pelo final. Viemos do reino e para ele retornaremos. Agora, a primeira parte, que talvez tenha um pouquinho mais de dificuldades para nós.
bem-aventurados sois vós, solitários e eleitos, pois encontrareis o reino. Solitários, eu quero lembrar a vocês que Jesus geralmente pregava, ensinava em aramaico. Nós já vimos que aramaico é uma língua mais, vamos dizer, primitiva, em que, em vez de ter muitas palavras como o grego para nuances diferentes, era uma língua com relativamente poucas palavras, mas cada palavra era muito rica em significados. Então, conhecer, ser capaz de captar as mensagens em aramaico requer um profundo conhecimento da língua para saber os vários significados de uma palavra. Então, quando é dito solitários, a gente acha que a pessoa que não tem amigos, que anda pelo mundo como um João Ninguém, sem se comunicar com ninguém. Não quer dizer isso. Nós recebemos essa mensagem do Mestre não em aramaico, mas foi escrita em grego e depois traduzida pelas línguas ocidentais. E o grego tinha muito mais palavras para as filigranas do aramaico. E usava, então, a palavra monarchos. Monarchos, que deu origem ao mosteiro, ao monge e ao solitário. Então, usou-se o termo solitário em vez de monge, em vez daquele que está centrado. Aqueles que estão centrados, mas centrados na sua missão, de que são, na realidade última, espírito, e que estão buscando expressar o espírito na sua vida diária. Então, o monarcos, o solitário, é aquele que está no mundo sem ser do mundo, aquele que busca sempre encontrar o significado último, a natureza última em seu coração, e não necessariamente nas coisas do mundo, porém, usando da crescente sabedoria que é o emprego da virtude primordial que todos nós devemos cultivar ao iniciarmos o nosso compromisso com a senda espiritual, que é qual é a primeira virtude mencionada em Aos Pés do Mestre? Eu não ouvi, Cristine, sem ligar o microfone. Discernimento? Ah, que bom! É isso mesmo. Com a expansão do discernimento, o mestre alcança a sabedoria, porque o discernimento começa de uma forma assim bem simplesinha e a gente vai discernindo cada vez mais, até que a gente consegue discernir as tendências, o que é indicativo, mas não está sendo expresso no mundo material. Então, discernimento. A gente, então, ao começarmos com esse foco na realidade, nós vamos cada vez mais cultivando o nosso discernimento.
E isso faz com que a gente se aprofunde no propósito da vida. O propósito da vida não é venha a nós o vosso reino, mais e mais e mais para mim. O propósito é sabermos para que estamos nesse mundo e vivermos de acordo. Quando o mestre nos ensina qual é o principal mandamento, qual é o maior mandamento, Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, existe um segundo mandamento que é muito semelhante a esse: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Com isso, Jesus amarra o conceito da unidade. Deus é o todo. O próximo e nós mesmos somos expressões deste todo. Então, quando nós buscamos viver uma vida amorosa, irradiando, vivenciando esse amor, que inclui muitas coisas, inclui a aceitação de todos e de tudo, no seu devido termos, o não julgamento, o perdão e algo que é primordial, desejar que o outro seja feliz e, na medida do possível, contribuirmos para isso. Então, amor é algo muito amplo. E nós, o pequenino ego egoísta, nos faz olhar para o amor como um dacatomallá. Se você fizer aquilo que eu gosto, eu farei aquilo que você gosta. Esse egocentrismo nos faz perder a grandeza que é o verdadeiro amor, que abrange todos os seres, com discernimento. Porque como é que nós vamos amar os africanos, os asiáticos que podem estar passando fome, isso, aquilo, lá? Nós não temos um braço suficientemente longo, nem uma conta bancária suficientemente recheada para ajudar tantos africanos e tantos brasileiros também vivendo nas favelas. Então, a gente não pode fisicamente fazer isso, mas a gente pode mentalmente. A gente pode desejar ardentemente que todos os seres sejam felizes e, na medida do possível, e aí entra o discernimento, na medida do possível, contribuirmos para isso. Então, aqueles bem-aventurados que são solitários e estão voltados para a realidade, que são eleitos, eles se elegeram e foram também eleitos porque aqueles que começam a fazer progresso na senda espiritual são invariavelmente ajudados de uma forma ou de outra, seja encontrando algum grupo que seja um facilitador para a sua progressiva expansão de consciência, conhecimento das regras do jogo é a primeira coisa, e depois os caminhos, a metodologia para promover essa progressiva expansão de consciência. Isso é a vida espiritual. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Raul, Sim, Simone.
A iluminação que o Buda teve é a maior manifestação espiritual que um ser humano encarnado pode ter? Tem um limite que o corpo humano aguente essa manifestação espiritual? Encarnado. Simone, você me trouxe para um campo que é caminhar sobre ovos. Primeiro, dando um exemplo de não cristão como sendo o ser que alcançou a maior expansão de consciência conhecida em É nosso porque, porque ele levou o nome de iluminado, aí ficou mais fácil de, de explicar a manifestação espiritual. Veja só, é dito que o Buda alcançou a oitava iniciação. Nós normalmente lidamos no mundo ocidental com o objetivo de alcançarmos a iluminação, que é alcançar a quinta iniciação, para se tornar um mestre de compaixão e sabedoria. Porém, alcançar esse nível de manifestação do divino é um processo de expansão de consciência. A expansão de consciência não tem limites, porque o limite, vamos dizer, hipotético, seria o todo, a expansão de consciência do todo. Porém, o todo é composto de muitas partes, de muitos níveis de consciência. Então, após alcançar o nível de consciência de mestre de sabedoria, quinta iniciação, ainda tem uma sexta iniciação. Na tradição oriental, é dito que os mestres eventualmente alcançam o nível dos Shohans, os chefes de raios, de áreas de atuação. Primeiro raio da execução, é aquele que faz, também o militar, é o governante. Segundo raio, o raio da instrução e assim por diante. Então, existem os Shohans dos 7 raios, dos 7 departamentos, mas podem haver mais. A gente não sabe. Tá? Então, tem esse nível superior ainda aos mestres de sabedoria, que são como que os gerentes gerais da atuação nessas várias áreas de atuação no mundo. E depois existe uma sétima iniciação, em que é dito que existe um Manu, um ser que recebe a consciência de toda a humanidade e a transmite para uma nova raça. O que é uma nova raça? Não vamos entrar nisso, só mencionando. E depois um senhor, um chefe da instrução última, o senhor Maitreya, e, finalmente, o gerente geral da civilização humana, o Mahashohan, que gerencia todo o processo civilizatório. A gente fala palavras, mas a gente não consegue captar a profundidade, a extensão desses conceitos. E, acima disso, existe também os Budas, não é só um Buda. Existem vários Budas ao longo das eras, esses grandes, perdão,
esses grandes seres, e parece que existem ainda níveis superiores. É dito que existe um chefe último da hierarquia espiritual do nosso planeta, que é o Senhor do mundo, que recebemos a informação de que esse Senhor do mundo veio do planeta Vênus. O planeta Vênus é habitado. Não vamos entrar nessa seara. Né? Pode ser que seja habitado por seres que não tenham corpo físico como nós. Não vamos entrar nisso, pelo amor de Deus. Então, vieram, o Senhor do mundo veio do planeta Vênus com colegas, com companheiros de trabalho que se tornaram os senhores do karma. Que é isso, ser senhores do karma? Foi o super computador que não precisa de um hardware, o software é também o hardware dele, que governa o karma do nosso planeta. Então, quando nós estamos tentando entender algo da estratosfera espiritual, a gente ouve falar muita coisa, mas não é capaz de aquilatar e de entender tudo que está implicado nessas informações que nós recebemos. Agora, só para acrescentar uma coisinha, porque você perguntou como é que o corpo aguenta uma coisa dessa, né? Como é que o corpo humano aguenta ir para as Olimpíadas e fazer aqueles malabarismos nas barras e na trave, e assim, e assado? Treinamento, 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 treinamento. Então, o nosso corpo físico vai sendo refinado cada vez mais, não só para realizar feitos materiais atléticos, vamos dizer assim, mas principalmente para se tornar um instrumento apropriado para os feitos espirituais. Então, quando a gente lê a biografia dos grandes santos, dos grandes místicos, a gente fica de olho arregalado como é que eles conseguiam fazer aquilo. Prática, 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 prática. E é a prática do desapego. Um treinamento olímpico muito mais difícil do que os nossos atletas das Olimpíadas estão fazendo. Obrigada, Raul. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então, acho que nós temos ainda um tempinho para mais um Logion. O 50. Jesus disse: se vos perguntarem de onde vindes, respondei: viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu de si mesma. A gente compreende isso? Certamente que não. Então, de onde vindes? Viemos da luz, do lugar onde a luz nasceu de si mesma. Estabeleceu-se e tornou-se manifesta por meio de suas imagens. E se vos perguntarem qual é o sinal de vosso Pai em vós, digam a eles: é movimento e repouso. Essa é uma grande lição, profunda lição de a doutrina secreta,
do cerne da natureza da manifestação e do processo dela. De onde vindes? Viemos da luz. A luz primordial que sempre existiu, mas escolhe manifestar-se ou retrair-se. E essa luz nasce de si mesma. Aí a gente já perde o chão. Como é que uma luz nasce de si mesma? Aquilo que nós chamamos de Deus, o inconcebível, incognoscível, que tudo abrange, no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, essa luz se estabelece, se manifesta por si mesma. Então, é um conceito que ou a gente aceita ou a gente descarta. Eu acho que é mais sábio a gente aceitar as palavras do Mestre e procurar expandir a nossa consciência para entender aquilo que ele está passando para nós. Viemos da luz. Nós somos filhos da luz. Porém, assim como o filho pródigo que se encontra na terra distante, nós não percebemos nem temos lembrança da luz que nós somos, da luz espiritual que tudo abrange e que tudo pode. Nós não temos consciência disso. Nós não temos lembrança disso. A luz primordial é a origem de todas as coisas. Os budistas, principalmente os tibetanos, usam muito o termo Forhat. Não sei se vocês já ouviram. Forhat é a energia primordial que levou à manifestação, e é provável que essa manifestação tenha sido feita no mais sutil do não manifesto para o mais sutil na manifestação e descendo para densidades cada vez maiores para o mundo material onde nós nos encontramos. Então, essa é a origem. É dito que Deus fez o seu Filho unigênito, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Será que Deus tinha um corpo físico? Não. Deus é espírito. Então, o homem, o filho que ele gerou, a sua imagem e semelhança é também espírito. Então, todos nós, na nossa natureza última, como filhos de Deus, somos espírito também. Só que nós não nos lembramos disso, não estamos conscientes disso e estamos, simbolicamente, na terra distante, como na parábola do filho pródigo, mas eu gosto mais da parábola, da alegoria do hino da pérola. Se vocês não conhecem o hino da pérola, uma parábola do filho pródigo muito mais rica, me mandem uma mensagenzinha, de preferência por e-mail, que eu mando para vocês esse texto do hino da pérola com sugestões de interpretação. Muito
muito profundo, muito tocante, muito bonito. Então, nesse Logion, o mestre como que nos dá uma sacudida e nos indica um caminho de entendimento dos grandes processos da vida, da manifestação. E chamando a nossa atenção de que essa luz primordial nasceu de si mesma e se estabeleceu num processo de vir a ser. Está constantemente vindo a ser algo, e esse algo chega no fundo do poço da materialidade e volta para a sua origem. Dele viemos e para ele retornaremos. E aí vem aquele ponto. O sinal do nosso Pai e Mãe Celestial é o processo de manifestação por suas imagens. Então, é um processo de movimento e repouso. O sinal do nosso Pai em nós é movimento e repouso, manifestação e recolhimento, dia e noite, Manvantara e Pralaya. Esse é o sinal do Pai em nós, movimento e repouso, eternos, para todo sempre. Quando a gente procura se lembrar de um ano, meu Deus, esse ano está sendo tão difícil, pandemia, problema econômico, problema político, problema. Isso é um anozinho. Na nossa vida, espero que todos venhamos a emplacar 100 anos de vida do corpo, né? É uma vida de centenas e centenas de vidas nesse mundo com corpo físico que nós já tivemos e que nós teremos até alcançarmos a nossa meta, a quinta iniciação, quando então nós poderemos optar, escolher por um dos 7 caminhos possíveis, sendo que um deles é permanecer na esfera terrena, assumindo um corpo físico de tempos em tempos, para servir como mestres de sabedoria e facilitar o retorno da humanidade para a sua fonte, para a casa do Pai. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Raul, Simone? eu estou tentando entender que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus é o movimento e o repouso? Não, é o sinal do Pai em nós. Qual seria essa semelhança? Porque em outras criaturas, em outros planetas, também haveria expansão de consciência em outras criaturas diferentes, com uma Lógico, composição diferente, um corpo diferente, lógico, isso. feita de silício, feito de qualquer coisa. Simone, éramos deuses astronautas. Existe vida em outros planetas. Você pode ter certeza de uma coisa que Jesus e outros instrutores disseram: não há nada oculto na face da Terra que não venha a ser manifestado. Então,
tudo aquilo que agora é oculto, desconhecido por nós, porque nós somos míopes espiritualmente. Alguns dos meus irmãos e irmãs aqui estão usando óculos. Então, por que estão usando óculos? Porque a visão física é limitada. Eu não uso óculos porque eu já tenho uma lente dentro do olho, hein? Por isso que eu não uso óculos, mas eu também tenho minhas limitações de visão. Então, nós temos limitação de visão física, mas o importante é a visão espiritual. É isso que nós estamos, então, buscando aprofundar, alcançar essa visão da realidade última. A realidade última não é física. A realidade última é a fonte. A fonte é espírito. E tudo está incluído nessa fonte. Nada é feito fora dessa fonte. Tudo são manifestações da única fonte que existe, que é o um, que é também o todo. Luiz Alberto, você gostaria de falar alguma coisa? Ligue o seu microfone, por favor. Isso. Como o horário já está um pouco avançado, talvez não dê para você colocar isso, a nossa amiga falou do silício. Aí isso me fez lembrar o reino dos elementais, que também nos passado como figuras, um corpo existencial. Eles dizem que o silício seria o gnomos, né? Alguns videntes dizem que veem as ondinas e esse reino. Seria interessante saber como ele se expressa nessa doutrina judaico-cristã, que aparentemente ela não fala, mas a igreja romana ela fala de serafins, querubins, etc. Mas quando a gente vai ao panteão africano, eles têm colocações diferentes, mas podem representar a mesma coisa, e são os orixás, esses seres assim, né? Mas eu nunca vi uma obra e fizesse a ligação, eu já tentei fazer algum trabalho assim, dessas existência, e também fazem parte desse caminho de retorno ao ser, né? Eu aproveito a pergunta do Luiz Alberto para fazer um comercialzinho aqui para vocês. Esse livro da editora Teosófica é uma preciosidade. O Reino dos Deuses. Geoffrey Hodgson, um grande vidente que via os mundos que não são vistos com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, e ele chama os deuses os devas. A grande hierarquia dos seres, dessa hierarquia paralela com os seres humanos, que são os grandes criadores do mundo material. Então, tem os devas do fogo, os devas da água, do ar, disso, aquilo, e a hierarquia. Tem os Mahadevas, tem os devas, tem os espíritos da natureza e tem o que você disse, os elementais. Então, essa é uma hierarquia criadora paralela que atua como os seres humanos também nesse nosso planeta, tendo em vista o processo de evolução.
cada qual com suas funções. E uma das alternativas, quando o ser humano alcança a quinta iniciação, uma das alternativas é optar por essa área paralela dos devas, de se tornar um anjo. É dito que Maria, a mãe de Jesus, optou, ao alcançar aquela excelsa iniciação, de ir para o mundo dos devas, se tornando a mãe do mundo. Um deva muito avançado que assiste especialmente as mulheres, as fêmeas, mesmo nos níveis animais, no processo de geração de corpos e no cuidado desses pequeninos seres. Então, Luiz Alberto, nós temos muito para aprender, não só no nosso mundo humano, mas naquele mundo paralelo dos deuses, dos devas, que conosco contribuem para esse processo evolutivo. Nós já passamos de nossa hora. Se tiver alguma pergunta assim bem bate e volta, tudo bem. Senão, nós podemos encerrar. Bom, então, eu agradeço muito a presença de todos. Tenho certeza que esse entusiasmo, essa dedicação de cada um para com o conhecimento das regras do jogo da vida espiritual, para nos orientar e nos determinar, para que a gente alcance aquela determinação férrea. Eu quero seguir esse caminho mais rápido do que eu venho seguindo no passado, para não só me libertar da roda de sofrimento, mas principalmente para me capacitar a me tornar um instrumento da luz, do amor, para auxiliar aqueles meus irmãos que também estão trilhando esse caminho, mas estão tão míopes que são quase que cegos para a realidade da vida. Muito obrigado. Namastê. Namastê. Todos os seres Obrigada, sejam Raul. todos os Obrigado. seres. Obrigado, Raul. Boa noite, boa Boa noite. noite. Boa Namastê. noite, Raul. Boa noite. Boa noite, Gratidão. pessoal. Até semana que vem. Boa noite a todos. Boa noite, Raul.